Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma vez adorarmos e honrarmos ao nome do Senhor, porque Ele é um Deus digno, Ele é um Deus que não nos desampara, e o seu amor é maior do que tudo, é maior do que as dificuldades da vida, é maior do que a morte. Então, independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo, independente do momento que você esteja passando na sua vida, o que está acontecendo não importa. O amor dele é maior. E ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos esperança, independente das situações. E ele se importa comigo, ele se importa com você e com aquilo que você está passando. Então tente agora elevar seu pensamento cativo em obediência a Cristo. Não pensar naquelas coisas que te afligem, naquilo que te separa do Senhor, mas procure voltar os teus pensamentos para aquele que morreu por mim e por você. Obrigada, Jesus, obrigada pelo seu amor, obrigada porque o Senhor morreu na cruz por nós. Senhor, eu não me canso de dizer que isso já seria o suficiente para nós te adorarmos para o resto das nossas vidas, mas o Senhor é um Deus tão bondoso, que o Senhor continua renovando as suas misericórdias dia após dia. O Senhor continua nos protegendo. O Senhor nos perdoa a cada dia. Por isso nós te louvamos e sabemos que independente do vale, do deserto, das dores que estejamos passando, o teu amor é acima de tudo. O teu amor é maior do que tudo. Obrigada, Pai, e que toda a honra e toda a glória sempre sejam dadas ao Senhor. Que você dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Pai. Mesmo se eu me abalar, teu amor não faz.
sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, Pai. Glórias sejam dadas a Ti, Jesus. O Senhor é santo, o Senhor é bendito e o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor por nós, um amor que não falha, um amor que não muda, Jesus. Nós Te louvamos e adoramos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, louvor. Podem sentar. Amém, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou iniciar fazendo mais uma oração, amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Jesus, e de poder proclamar a Tua palavra, Jesus, de poder falar de quem Tu és e do Seu amor. Eu peço, Senhor, que agora verdadeiramente o Senhor me use para que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras que verdadeiramente agradem ao Teu coração, sejam palavras que venham direto do Teu trono e que, assim como transforme a minha vida, possa transformar a vida dos meus irmãos. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Jesus, somente o Senhor é digno. Amém. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um personagem. E é engraçado porque quando o Senhor me deu esse nome, a gente não tem muitos versículos e vários capítulos falando sobre a história dele. E eu vou iniciar com Gênesis 5, de 18 a 24. E vai falar um pouquinho sobre Enoque. A palavra do Senhor diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ele viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E o que me chamou muita atenção nesses versículos é a parte em que diz que Enoque andou com Deus. E isso é algo que a gente conhece bastante, né? Só que o que será que mostrava para as pessoas que Enoque andava com Deus? O que será que fez com que esse escritor escrevesse Enoque andou com Deus? E o Senhor me levou a refletir quais são as características de alguém que anda com Deus. Da mesma forma que foi Enoque. E eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Judas, no capítulo 1, a partir do verso 14. Nós vamos usar esse texto como base. Esse texto ele fala sobre os ímpios e a perseverança dos sábios. E ele faz uma comparação com relação a eles dois. E a partir desse texto, nós vamos tirar 4 características
de alguém que anda com Deus. Em Judas 1, no verso 14, diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Então esse aqui é Enoque falando acerca dos ímpios. Ele diz assim: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Até aqui por enquanto. O primeiro ponto que me chama a atenção é a forma como Enoque se posiciona. Enoque, ele está aqui e ele está falando a respeito da justiça de Deus. E ele está falando contra os ímpios no sentido de mostrando os pecados deles. E Enoque não teve medo de ser careta, de parecer chato. Pelo contrário, Enoque, ele toma a decisão de se posicionar. E quando ele se posiciona, ele mostra que ele é separado. Enoque, ele não compactuou com o mundo. Pelo contrário, Enoque, ele toma a decisão de viver contrário àquilo que o mundo diz. Enoque toma a decisão de viver para Deus. E essa é a primeira característica de alguém que anda com Deus. Essa pessoa vive em santidade. Essa pessoa, ela vive separada. Ela sabe se posicionar. E o versículo continua. No verso 16 diz assim: Essas pessoas, os ímpios, eles vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam aos outros por interesse. Todavia, amados, e aqui ele começa a falar da perseverança dos santos. Lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os próprios desejos ímpios. Esses são os que causam a divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da nossa própria alma e que não têm o Espírito. Mas nós, queridos, nós temos o Espírito Santo. E então, quando a gente entende que a gente tem o Espírito, a gente não vai viver para os nossos desejos impuros, para os desejos da nossa carne. Independentemente de onde nós estamos, seja em um círculo de amigos, às vezes a gente fala: mas eu estou aqui com a minha família, ninguém é cristão. Então eu compactuo com eles. Eu estou ali com o meu grupo de amigos, mas ninguém é cristão. Então eu vou fazer o que está todo mundo fazendo. E isso não vai mostrar que você anda com Deus. Pelo contrário. Então que nós possamos verdadeiramente nos posicionar e se manter em santidade, porque nós somos separados pelo Senhor. Amém? Onde Enoque ia, todos sabiam a quem ele pertencia, a quem ele servia. E assim deve ser as nossas vidas. A palavra Enoque significa consagração. E esse é o segredo para que a gente se mantenha em santidade. Não precisa abrir, mas em Levíticos 27:8 diz assim: Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. E esse é o segredo para que a gente se mantenha em santidade. Que a gente verdadeiramente consagre a nossa vida ao Senhor. Assim como Enoque fez, por isso a palavra consagração. Que nós não venhamos seguir os desejos impuros da nossa carne, mas que a primeira característica para que a gente mostre para o mundo e para nós mesmos, de alguém que anda com Deus, é alguém que é santo e separado. A segunda característica de uma pessoa que anda com Deus, ainda continuando em Judas, agora no verso 20, fala assim: Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Uma pessoa que anda com Deus, ela nunca perde a fé. Independente das circunstâncias, independente das adversidades. Pelo contrário, a fé os edifica. A fé nos fortalece. E em Hebreus 11, de 5-6, que essa parte desse capítulo de Hebreus fala de exemplos de homens de fé, dos heróis da fé, né? E vai citar Enoque, e fala assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que ele não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E como ele agradou a Deus? E continua:
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Por que a fé agrada a Deus? Isso me fez pensar muito. Quando nós temos fé, queridos, independente das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, nós não nos afastamos de Deus. Porque muitas vezes essa é a nossa tendência quando alguma coisa acontece, seja ela até muitas vezes positiva ou seja uma situação negativa. O que a gente faz? A gente começa a agir com a força do nosso próprio braço e a gente começa a se afastar de Deus. E a fé agrada a Deus porque independente do que aconteça, você se mantém ali, inabalável. E é exatamente isso a característica de um homem, de uma pessoa que anda com Deus. Ela não perde a fé. E muitas vezes nós perdemos a fé por coisas tão pequenas, coisas do nosso dia a dia e tudo mais, que a gente duvida do amor de Deus, que a gente faz errado do que aquilo que a palavra diz. E nesse capítulo, de Hebreus, ainda, ele vai falar de outras pessoas que foram exemplos de fé. E eu vou ler um outro verso que está ainda no 11, de 32 a 40, que fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas e fecharam a boca de leões. Eles apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Agora presta atenção nessa parte. Eles foram exemplos de fé. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Enfrentaram zombarias, açoites, foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de carneiros, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E quando eu li isso aqui, é surpreendente porque a gente perde a fé por tão pouco. E quando você lê, e eu sei que a gente conhece, a gente sabe de muitas histórias que nos surpreendem mesmo. Mas que nós possamos pensar nisso quando muitas vezes a gente duvidar da palavra de Deus, das promessas. Olha esses homens, e eles foram exemplos de fé. A fé, ela nos faz ter um bom testemunho. A fé, ela agrada a Deus porque ela nos aproxima de Deus. E a fé nos faz andar com Deus. E por fim, ainda em Hebreus 11, no verso 11, fala assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e de idade avançada, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E aqui eu me questiono e eu gostaria que nós nos questionássemos. Será que, assim como Sara e Abraão, nós consideramos fiel aquele que nos faz a promessa? Porque a gente não vai ter fé em Deus se nós não entendermos o quanto Ele é fiel para conosco. Às vezes, nada acontece do jeito que a gente planejou, tudo foge do planejado. Mas Ele é fiel, porque Ele fez a promessa. Então, que nós possamos verdadeiramente buscar ter essa fé inabalável, que é a segunda característica de alguém que anda com Deus. A terceira característica ainda está em Judas, de 21 a 23, que fala assim: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outro, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. A terceira característica de uma pessoa que anda com Deus é o amor. E a maior forma de demonstração de amor que nós temos é através do evangelismo. E ele fala, um evangelismo com compaixão.
com misericórdia e temor e respeito. E será que nós de fato vivemos isso? E falando no dia a dia, porque a gente anda com Deus, é fácil andar com Deus dentro da igreja, mas andar com Deus no nosso trabalho, na nossa faculdade, enfim, é algo que, na verdade, muitas vezes não é com as nossas palavras. É claro que a gente tem que falar, porque senão a gente também usa isso de refúgio. Mas é através das nossas atitudes. E será que nós temos atitudes de um verdadeiro cristão amoroso, que sabe o que é o amor de Deus, que se mantém no amor de Deus? E para que a gente ame o nosso próximo, é necessário que primeiramente a gente ame a Deus. E eu não sei vocês, mas por muitas vezes eu me encontro reconhecendo o meu amor falho com relação a Deus. Porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós vamos contra aquilo que é a vontade dEle. Nós somos muitas vezes inconstantes. E esses dias eu estava lendo um livro e eu tirei 2 trechos dele que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que diz, porque eu achei muito importante para nós. Ele fala assim, o capítulo é a importância da prática do amor. E primeiro com relação ao amor que nós sentimos por Deus. Ele fala assim: as pessoas ouvem que devem amar a Deus, mas não conseguem encontrar nenhum sentimento como esse dentro de si. Ou talvez a gente encontra, mas é inconstante, falho. Então, o que devemos fazer? Haja como se você sentisse. Pergunte a si mesmo: se eu tiver certeza de que amo a Deus, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vá e haja de acordo. Então, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia em alguma situação e que a gente possa pensar: se eu amo a Deus, como eu devo agir? Qual é a forma certa em que eu devo agir? Porque assim eu estou andando com Ele. O amor cristão, seja com relação a Deus ou seja com relação ao ser humano, é uma questão de vontade e de decisão. Se estivermos tentando fazer a vontade de Deus, estamos obedecendo ao mandamento: ama o Senhor, o seu Deus. Nós aprendemos a amar a Deus verdadeiramente quando nós seguimos os mandamentos do Senhor. Quando nós seguimos o que Ele tem para nós, para as nossas vidas. Então nós nos aproximamos dEle, nós nos tornamos pessoas íntimas com o Senhor. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós sabemos amar o nosso próximo. Nos dias de hoje o amor tem se esfriado e é algo que a gente sabe, tanto o amor com relação a Deus, quanto o amor entre as pessoas. E o quanto nós não temos visto de cristãos maus exemplos. Cristãos que às vezes a gente ouve de boca de outras pessoas: nossa, se for para ser cristão assim eu nem quero. Ou o cristão 007 que ninguém sabe que é cristão. Existem diversos tipos de pessoas que muitas vezes dizem que são cristãos e são pessoas que não cuidam nas suas palavras, e são pessoas grosseiras, e são pessoas amarguradas, e são pessoas que estão sempre zombando da cara dos outros, estão sempre fazendo fofoca. E de verdade, queridos, que nós possamos olhar para dentro de nós. Quando uma pessoa olha para nós, ela acha que a gente anda com Deus? Porque eu acredito que se ela olha para uma pessoa que mente, que zoa, que fofoca, ela não vai falar, ela anda com Deus. Ela não vai achar que essa pessoa pertence a Deus. Como é que nós agimos? Quais são os nossos posicionamentos? E aqui, no livro, vai falar um pouquinho sobre como a gente trata o outro. Fala assim: o amor no sentido cristão não se refere a nenhuma emoção. Não se trata de um estado de sentimento, mas é uma vontade, é uma decisão. A regra para nós cristãos é perfeitamente simples. Não perca tempo se preocupando se você ama o seu vizinho, o seu parente, a pessoa da sua sala. Haja como se o amasse. Quando você começa a se comportar como ama alguém, você acaba amando mesmo. Mas, se você ofender uma pessoa que não gosta, vai acabar desgostando dela ainda mais. E é verdade, quanto mais a gente fica falando mal de alguém, mais a gente passa a não gostar daquela pessoa. Mas que todos os dias, no nosso dia a dia, nós venhamos nos lembrar disso. Mesmo que eu não amo, eu vou agir como quem ama. Porque quem anda com Deus, independente das circunstâncias, ama. E essa é a terceira característica de alguém que anda com Deus. É uma pessoa que tem amor, o amor do tipo de Deus. E para a gente ir para o finalmente, a quarta característica de alguém que anda com Deus está no livro de Judas, ainda de 24 a 25.
fala assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. A última característica de alguém que anda com Deus é alguém que vive a sua vida para honrá-lo. Nós honramos a Deus através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Nós honramos a Deus através das nossas redes sociais. Nós honramos a Deus no trânsito. Quem anda com Deus não o envergonha. Claro que a gente erra sim, mas quando a gente entende a grandeza, o poder, o senhorio do Senhor, a gente faz de tudo para que a nossa vida seja uma vida que o honre. Então, a gente anda com Ele. E onde a gente vai, as pessoas olham para nós e elas reconhecem a grandeza do nosso Senhor. Porque nada abala a nossa fé, porque a gente tem amor independente das circunstâncias e porque a gente não se mistura com aquilo que não é da vontade de Deus. Que nós possamos reconhecer esse senhorio do nosso Deus. O vídeo da manhã de um desses dias eu falei sobre isso. Que nós possamos pensar Deus como alguém que nós vemos nessa terra de prestígio, no sentido da autoridade. Eu duvido que se você está na frente de alguma autoridade, se alguém te ligar, você vai mexer no celular, conversar. No meio do culto, se é alguém importante, você vai sair, pedir para ir no banheiro. Se é alguém importante que mandou você ler um papel, você vai pegar, você vai dormir no meio. A gente não faria isso. Pelo contrário, a gente estaria tão animado, não sei, de estar ali naquela presença daquela pessoa, que a adrenalina do nosso corpo ia estar tanta que a gente ia estar ali, só ali. E às vezes a gente trata Deus como uma figura tão distante. Deus entende se eu dormir no meio. Não estou falando, eu sei que acontece, é natural. Mas às vezes a gente naturaliza isso. Tudo bem se eu dormir no meio da oração. Tudo bem se eu soltar um palavrão. Tudo bem. E não está tudo bem. Porque isso não honra a Deus. Então, que nós possamos honrar a Deus. Porque quando nós honramos, nós somos obedientes, nós somos tementes a Deus. E nós desejamos andar com Ele, porque a gente reconhece a autoridade dEle. Quando nós temos todas essas características, de ser santo, de ser separado, de ter uma fé que não muda, de ter um amor independente das circunstâncias, e quando com as nossas atitudes a gente honra a Deus todos os dias, nós nos aproximamos dEle. Nós, assim como Enoque, consagramos a nossa vida a Deus. E então a gente anda com Ele, em todos os lugares. Sabe, eu quero que as pessoas, quando elas olharem para mim, a gente tem muitas características que as pessoas podem dizer, fulana que é aquilo, que é aquilo. Eu quero que elas digam que eu ando com Deus. Eu quero que quando as pessoas se lembrem de mim, elas se lembrem, acima de tudo, que eu sou uma pessoa que pertenço a Deus. É legal que ela se lembre de mim como a namorada do fulano, como fisioterapeuta, bailarina, é legal. Mas mais importante do que tudo isso é que as pessoas me reconheçam como alguém que anda com Deus, assim como foi Enoque. E mais do que isso, o mais precioso que pode existir é a gente se reconhecer como alguém que anda com Deus. Porque muitas vezes a gente se sente tão frio no relacionamento com Deus, que a gente não consegue ouvir a voz dele, está tão distante. Mas quando a gente busca viver essas características, e não só essas são algumas, mas conforme a gente anda com ele, a gente vai se moldando cada vez mais. E aquilo que precisa ser mudado em nós, e aquilo que precisa ser mudado do nosso caráter, vai mudando. Então, a gente verdadeiramente anda com Deus e tem intimidade com Ele. Então, essa é a palavra de hoje. Que nós venhamos buscar constantemente andar com Deus. E mudar tudo aquilo em nós que muitas vezes não agrada e que não fazem parte de características de alguém que pertence a Ele. Amém? Podem curvar a cabeça, eu vou estar fazendo uma oração. Senhor Jesus, Pai, louvado seja o Teu nome. Jesus, eu desejo com todo o meu coração Te servir todos os dias.
Jesus, eu desejo com todo o meu coração verdadeiramente andar com o Senhor. E eu peço que essa palavra não venha ser só algo que nós ouvimos e simplesmente deixamos. Que para mim e que para os meus irmãos venha ser uma noite de decisão, de mudar aquilo no nosso caráter que muitas vezes nos afasta do Senhor. Pai, que verdadeiramente nós venhamos ter uma fé que não se abala, que nós venhamos nos manter santos, independente de onde nós estamos, que nós venhamos ter um amor, Jesus, que supre tudo que as pessoas precisam, porque o amor vem do Senhor. E que nós venhamos te honrar, Jesus, te honrar com as nossas vidas, te honrar com as nossas atitudes, Jesus. Que nós verdadeiramente possamos ter intimidade e andar contigo, Pai. Fala conosco, Jesus, trabalhe tudo isso no nosso coração, Pai. E que sejamos moldados para ser imagem e semelhança do Senhor, que é o Criador das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo.